Feche os olhos e imagine a cena. Você está sentado à beira de um riacho. O som da água batendo nas pedras é cristalino. O cheiro do musgo úmido invade seus pulmões. Você estende a mão e sente a frieza líquida escorrendo pelos dedos. Cada detalhe, desde a refração da luz na superfície até a textura da areia no fundo, é impecável. Agora, imagine que você decide olhar mais de perto. Você pega uma lupa, depois um microscópio, depois um acelerador de partículas, e em vez de encontrar uma substância infinita, você encontra um limite, uma barreira onde a realidade para de ser fluida e se torna granulada, como se você tivesse aproximado o rosto demais de uma tela de televisão e, de repente, a imagem de uma floresta desaparecesse para dar lugar a pequenos quadrados de luz. E se eu te dissesse que os maiores físicos e filósofos da nossa era estão começando a suspeitar que esses quadrados não são uma metáfora? E se a textura da sua vida, seus traumas, seus amores, e até este exato momento em que você me ouve, não passarem de linhas de código processadas em um servidor que você jamais poderá tocar? Bem-vindo à fronteira final da compreensão humana. Hoje, vamos mergulhar no abismo da teoria da simulação. Vamos dissecar as provas científicas que sugerem que o nosso universo é uma construção digital e os argumentos que tentam nos convencer de que a nossa realidade ainda é o nível base. Se você está pronto para questionar a natureza de tudo o que vê, sinta-se em casa, mas esterrabiçado. Depois de entender essa lógica, o mundo nunca mais parecerá sólido. Se este tipo de investigação profunda sobre os mistérios da existência ressoa com você, considere se inscrever e ativar as notificações. Estamos construindo uma comunidade de mentes que não aceitam respostas superficiais. Agora, respire fundo. O sistema está carregando. A nossa jornada começa com uma observação simples sobre o progresso. Em 1972, o mundo conheceu o Pong. Eram 2 retângulos brancos e um quadrado que servia de bola, batendo em uma tela preta. Era o ápice da tecnologia da época. Avance apenas 50 anos. Hoje, temos mundos fotorrealistas em realidade virtual, onde milhões de pessoas interagem simultaneamente em ambientes que obedecem a leis da física complexas. Se você seguir a trajetória da lei de Moore menos, a ideia de que o poder computacional dobra a cada 2 anos, onde estaremos em 10 mil anos? Ou em 1 milhão de anos. Mesmo que a taxa de progresso caia drasticamente, a conclusão é inevitável. Chegaremos a um ponto em que nossas simulações serão indistinguíveis da realidade biológica. E se pudermos criar universos inteiros dentro de um computador, o que nos garante que não somos o resultado de uma simulação criada por uma civilização que veio antes de nós? Este é o trilema de Nick Bostrom, o filósofo de Oxford que em 2003 colocou essa pulga atrás da orelha da humanidade. Ele argumenta que, estatisticamente, é quase certo que vivemos em um computador. Pense bem, se uma civilização avançada criar milhares de simulações de seus ancestrais para estudar a história, haveria bilhões de seres simulados e apenas um grupo de seres biológicos originais. As chances de você ser um dos originais são de 1 em bilhões. É uma questão de matemática pura, não de ficção científica. Mas a ciência não parou na filosofia. Ela foi buscar as impressões digitais do programador no tecido do cosmos. Uma das evidências mais perturbadoras vem da mecânica quântica e do conceito de renderização. Em jogos modernos, para economizar memória, o computador só renderiza aquilo que o jogador está olhando. Se você está em uma sala, em um videogame, o mundo lá fora não existe até que você abra a porta. Curiosamente, o universo
parece funcionar da mesma maneira. No famoso experimento de fenda dupla, as partículas se comportam de maneira diferente dependendo de estarem sendo observadas ou não. É como se a realidade permanecesse em um estado de potencial puro, uma nuvem de probabilidades, até que a consciência humana clicasse nela, forçando o sistema a processar um resultado sólido. Por que o universo gastaria energia processando trilhões de galáxias se não há ninguém lá para observá-las? Seria o colapso da função de onda, apenas uma técnica de otimização de processamento de um supercomputador cósmico? Enquanto você processa essa possibilidade, pare e pense no impacto disso. Se a realidade depende da nossa observação para se materializar, o que acontece quando desviamos o olhar? Antes de respondermos a essa pergunta e mergulharmos no código-fonte escondido nas equações da física, reserve um segundo para refletir sobre o quanto você realmente conhece sobre o mundo ao seu redor. Se este conteúdo está desafiando sua percepção, deixe um like. Isso ajuda o algoritmo, ironicamente, outro sistema de código, menos a entregar esta reflexão para mais pessoas que buscam a verdade. Continuando nossa descida pela toca do coelho, encontramos o limite de Planck. Na física, existe uma distância mínima abaixo da qual o espaço e o tempo deixam de existir como os conhecemos. É a menor unidade de medida possível. Isso soa familiar? Para qualquer programador, isso soa como a resolução de uma tela, como o tamanho de um pixel. Se o universo fosse contínuo e analógico, ele deveria ser divisível ao infinito. Mas ele não é. Ele é pixelado. Ele tem uma taxa de atualização, ele tem um limite de velocidade menos a velocidade da luz, menos que age exatamente como o limite de processamento de um hardware. Nada pode viajar mais rápido que a luz. Não porque o espaço seja vasto, mas talvez porque essa seja a frequência máxima de clock do processador onde nossa realidade está rodando. Mais estranho ainda é o que o físico teórico James Gates Jr. descobriu ao analisar as equações da teoria das cordas, que tenta explicar as forças fundamentais da natureza. Ele encontrou sequências de códigos binários, não metáforas de código, mas blocos de correção de erros idênticos aos usados em navegadores de internet, para garantir que os dados não se corrompam durante a transmissão. Por que haveria um software de navegador de internet embutido nas leis que regem os quarks e os elétrons? Seria essa a prova definitiva de que estamos navegando em uma rede que não controlamos? Mas nem todos estão convencidos. O argumento contra a simulação é tão robusto quanto o argumento a favor. Primeiros, temos o problema da complexidade computacional. Para simular apenas algumas centenas de moléculas com precisão quântica total, precisaríamos de um computador do tamanho do universo conhecido. A quantidade de informação contida em um único grama de DNA é astronômica. Criar uma consciência menos o eu que sente, sofre e ama menos. Pode não ser apenas uma questão de bits e bytes. Pode haver algo inerentemente biológico ou metafísico na consciência que não pode ser reduzido a um algoritmo, por mais avançado que seja. Além disso, há a questão do porquê. Se somos uma simulação, quem é o programador? E quem programou o programador? Caímos em uma regressão infinita de espelhos. E se a civilização que nos criou for tão imperfeita quanto nós, por que eles criariam um universo tão cheio de sofrimento, tédio e leis físicas restritivas? A menos, é claro, que estejamos jogando um jogo de sobrevivência de altíssima dificuldade. Ou pior, que sejamos apenas um experimento estatístico rodando em segundo plano em um laboratório alienígena, prestes a ser desligado porque o pesquisador principal conseguiu os dados que precisava. A teoria da simulação nos coloca diante de uma encruzilhada existencial. Se vivemos em um código, isso significa que existe um criador, aproximando a ciência da religião de uma forma que nunca imaginamos. Mas esse criador não seria um Deus de luz e amor, e sim um engenheiro de software ou um adolescente em um porão em outra dimensão. Por outro lado, se esta é a realidade base, a responsabilidade sobre nossos ombros é absoluta.
Não há botão de reset. Não há patch de atualização para consertar o clima ou as guerras. Somos os arquitetos do único mundo que existe. A verdade é que talvez nunca saberemos, mas a busca pela resposta muda a forma como vivemos. Se você soubesse que é um personagem em um jogo, você jogaria com mais ousadia? Você se preocuparia menos com o julgamento alheio e mais em explorar o mapa? No fim das contas, seja a realidade feita de átomos ou de bits, a dor que sentimos é real. O amor que compartilhamos é real. E a curiosidade que nos trouxe até aqui é a ferramenta mais poderosa que temos para decifrar o mistério. Chegamos ao fim desta simulação de conhecimento. Mas a conversa está apenas começando. Se você pudesse enviar uma mensagem de uma linha para o programador deste universo, o que você escreveria? Obrigado pelo gráfico ou corrija os bugs? Escreva sua mensagem aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e quero saber qual é a sua teoria pessoal sobre onde termina o código e onde começa a alma. Compartilhe este roteiro com aquele amigo que adora questionar a realidade. E vamos ver o quão profunda essa toca de coelho realmente é. Até a próxima atualização.